Olá, continuamos o nosso estudo, a nossa reflexão sobre esse argumento tão apaixonante, tão interessante, tão importante também, a relação entre Igreja Católica e salvação. Esse já é o nosso terceiro vídeo. No primeiro nós falamos da Igreja Católica projetada, querida, sonhada, desejada por Deus desde toda a eternidade. Depois falamos da Igreja prefigurada desde a criação do mundo e no Antigo Testamento. E a Igreja preparada na Antiga Aliança. Agora, nós vamos falar da constituição da Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o esposo da Igreja, no início de sua vida pública, Ele cuidou de estabelecer os alicerces, os aspectos, os elementos constitutivos da Igreja. Durante a vida pública de Jesus, não há um único momento no qual a gente deva dizer, aqui Jesus fundou a sua Igreja. Não. Mas a fundação da Igreja, que parte do próprio Cristo Jesus, que é cabeça da Igreja, fundador da Igreja, esposo da Igreja, é uma constituição contínua. Sobre isso, eu queria propor que nós lêssemos e refletíssemos um texto magistral do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo pertence ao Filho, realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação do seu Pai. Tal é o motivo da sua missão. O Senhor Jesus deu início à sua Igreja, pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o reino dos céus. A Igreja é o reino de Cristo já presente em mistério. É significativo que a relação entre Igreja e reino dos céus é ressaltada por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fizermos um levantamento das parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos constatar que a grande maioria delas começa assim. O reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é como. Por exemplo, o reino dos céus é como o semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perde uma moeda. O reino dos céus é semelhante a isto ou aquilo outro. Jesus instaura o reino. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Reino dos céus e reino de Deus e reino de Cristo são expressões sinônimas, porque o Pai reina em Cristo, porque Cristo entregará o seu reino ao Pai, porque Cristo procede do Pai, porque o reino de Cristo é o reino do Pai. Tudo que o Pai tem é meu, eu e o Pai somos um. Vejam, reino e igreja. Alguns hereges dizem, Jesus pregou o reino, mas veio a igreja. Isso é heresia. Jesus instaurou o reino na sua pessoa. Ele mesmo disse, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já está no meio de vós. Jesus é a presença, é a manifestação, evidente, solene e explícita, incontestável, da presença do reino de Deus no meio dos homens. Tu és rei, eu sou rei, respondeu Jesus. Aquela autoridade se viu naquele processo injusto que culminou na sua morte. Esse reino se manifesta, primeiro, com palavras de Jesus, com os gestos de Jesus, com suas curas, com seus exorcismos, com suas intervenções miraculosas, com seus prodígios sobre coisas, sobre pessoas, sobre a natureza. E a Igreja já é esse germe do reino. O reino de Deus já está presente na Igreja. Tudo começa com a pregação de Jesus. Na pregação de Jesus, o reino. Evidência do reino, a pessoa de Jesus, como prolongamento da pessoa de Jesus, como desdobramento, como evidência solene da presença de Cristo. Ele ainda no nosso meio. Nós temos elementos que vão constituir aquela realidade que haveria de perdurar por todos os tempos e da qual Jesus
da qual Jesus se referia quando disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Pois bem, este reino se manifesta aos homens como? Quais os sinais do reino de Deus durante a vida pública de Jesus e nos tempos atuais? Responde a esta questão também o Catecismo da Igreja Católica, nesse texto magistral. Leiamos. Este reino manifesta-se aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe e começo do reino é o pequeno rebanho daqueles que Jesus veio congregar ao seu redor e dos quais ele próprio é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aqueles que assim juntou em redor de si, ensinou uma nova maneira de agir, mas também uma oração própria. Que curioso e que bonito também a relação entre Jesus e reino e entre reino e igreja. Jesus é anunciador do reino, mas também a manifestação do reino. Onde está Jesus? Aí está o reinado de Deus no meio dos homens. Rei dos reis e Senhor dos senhores é um título que o Apocalipse atribui muito justamente ao Senhor. Quem aceita Jesus, aceita sua palavra. Ocorre que sua palavra é a respeito do reino. Essencialmente, a pregação de Jesus é tornar os homens conhecedores da maior prova do amor do Pai pelos homens. Ele mesmo, que disse: tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto do Catecismo da Igreja Católica fez alusão ainda há pouco à oração. Até na oração o reino está presente. Quando o homem ora, o reino deve ser exaltado, deve ser dignificado, deve ser colocado num ponto especialíssimo da oração do cristão. Reparem se essa categoria aparece no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O reino está presente constantemente. Ele é onipresente nos atos, nos gestos, nas palavras, nos milagres, nos exorcismos, nos prodígios, na intenção. É uma prioridade na vida de Jesus. E esse reino vai ser evidenciado nessa família que Jesus constitui, neste rebanho que vai circundar a pessoa de Jesus, em torno dele. E esse é o seu propósito, esse é o seu projeto. João capítulo 12, versículo 32. Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. O reino, portanto, tem como finalidade, tem como prioridade colocar Cristo no centro. Ele é o centro, Ele é a meta, Ele é o objeto da pregação. Levar os homens ao conhecimento da verdade. Ele mesmo disse, João capítulo 12, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, a verdade é Cristo, e Cristo confiou à igreja a responsabilidade de levar aos homens essa mesma verdade. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Reparem que não dá para dissociar até agora, vocês estão acompanhando bem, não dá para dissociar Jesus de sua pregação. E não dá para dissociar a pregação de Jesus do reino. E não dá para dissociar o reino da igreja. As coisas caminham. As coisas estão intimamente interligadas. Se supõem e se exigem reciprocamente. Por isso, aquela colocação no início do primeiro vídeo, Jesus sim e a igreja não, começa a ruir.
começa a desmoronar. Vejamos outro texto que mostra como Jesus vai dotando, vai estabelecendo aqueles elementos que serão imprescindíveis para a igreja após Pentecostes, a igreja que continuaria no tempo e no espaço a missão de Jesus Cristo. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até ao pleno acabamento do reino. Temos, antes de mais, a escolha dos 12 com Pedro como chefe. Representando as 12 tribos de Israel, são as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Então, sem pressa, durante 3 anos, o Senhor vai cuidando de instituir, de constituir esses elementos básicos. Não existe igreja sem hierarquia. Jesus chama os 12. Não existe igreja sem ministérios. Jesus chama para estarem consigo homens e mulheres, não apenas apóstolos, mas também discípulos. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, disse que o Senhor também se utilizava, o Senhor levava em conta, caminhavam com nosso Senhor, acompanhavam nosso Senhor, mulheres nobres, mulheres bem abastadas, mulheres muito bem providas financeiramente, e elas garantiam o sustento do grupo apostólico e do próprio nosso Senhor. Jesus faz alusão também aos sacramentos quando manda os apóstolos pregarem, ungirem os enfermos, expulsar os demônios. Quando ele prepara os apóstolos num tirocínio, Mateus capítulo 10, manda os 2 a 2, a missão dos 72, vão pelas vilas de Israel, preguem, curem, tomem cuidado se vocês forem bem recebidos, façam isso, se não forem recebidos, façam aquilo outro. Já há uma preparação à promessa da Eucaristia no capítulo 6 do Evangelho segundo João. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. O próprio Jesus, no início de sua vida pública, quis ser batizado nas águas do Jordão, já é a prefiguração do sacramento do batismo. No diálogo com Nicodemos, ele diz: necessário vos é nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Tudo já está sendo preparado. E Jesus instrui os apóstolos, quando ele se encontra a sós com eles, ele vai explicando o sentido das parábolas, ele já vai preparando-os, como que a dizer: olha, entre vocês não deve haver o que existe entre os homens, as autoridades tiranizam as nações, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, servo de todos. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quando se aproxima o momento crucial da sua paixão, ele institui o sacramento da Eucaristia, que é uma parte importantíssima, o único rito no qual todos os elementos da igreja estão presentes. A hierarquia, os carismas, o povo de Deus, a palavra de Deus, o próprio sacramento, o pão e o vinho, os cantos, a presença do Espírito Santo, na celebração eucarística, na instituição da Eucaristia, nós temos todos os elementos que nosso Senhor Jesus Cristo cuidou de instituir, de cuidar, de consolidar ao longo de sua vida pública, eles estão ali presentes. E, sem esquecer a sua Santíssima Mãe, que ele quis que fosse a mãe da igreja. Não por acaso ele vai dizer à igreja, representada por João, filho de Zebedeu, na cruz, Jesus agonizando, João capítulo 19, versículo 27. Eis aí a tua mãe. Tua mãe. Não existe igreja sem mãe, porque não existe Cristo sem mãe. E Cristo é cabeça da igreja, e não existe igreja sem Cristo. Se Maria é mãe de Cristo, cabeça, é mãe também do corpo, portanto, mãe da igreja. Mas que maravilha! Aos poucos, paulatinamente, não da noite para o dia, mas sem pressa, durante 3 anos,
no seu discurso, nas suas instituições, Jesus prepara tudo. Agora é comigo, depois será com vocês. Mas eu estou preparando vocês para essa missão, a minha igreja. No capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, Jesus faz uma pergunta curiosa aos apóstolos. Em Cesareia de Filipe, que dizem os filhos do homem? Que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Uns dizem que és Jeremias, outros dizem que és um dos profetas, outros dizem que és João Batista. E para vós, quem eu sou? Pedro se adianta e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui temos uma outra instituição. Na fé de Pedro, alicerçada na fé de Pedro, será edificada a igreja. Vejam as palavras de Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, gravem bem essa palavra, não é um verbo qualquer, é uma declaração. É um ato solene que torna claro aquilo que já estava no seu coração desde toda a eternidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as potências do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, de sorte que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui não temos o momento fundante da igreja, temos a constituição de um dos elementos fundamentais da igreja, o primado do apóstolo Pedro, primado de honra e primado de jurisdição. Aqui temos o poder das chaves, conferido individualmente a Pedro, para que nele e nos seus sucessores ele perdurasse até a vinda do Senhor. E o poder de ligar e de desligar. Esse poder de ligar e desligar não foi dado apenas a Pedro, mas a toda a igreja, porque esse tema volta a aparecer no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, 2 capítulos depois. Na Quinta-feira Santa, já sabemos a instituição da Eucaristia. No dia da Páscoa do Senhor, nós temos a instituição de um sacramento. João capítulo 20, de 22 a 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, reparem a ordem perfeitamente concatenada. Na Quinta-feira Santa, a instituição de dois sacramentos, a Eucaristia e o sacramento da ordem. Fazei isto em memória de mim. É a constituição de dois sacramentos. Sacramento do batismo, a raiz já está no batismo de Jesus no Jordão, mas a ordem de batizar no final do Evangelho segundo Mateus. Ide, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei meus discípulos todas as nações. Então, vejam, nosso Senhor Jesus Cristo, num lastro de tempo de 3 anos, incluído o tempo da sua permanência ressuscitado entre nós, que decorre da Páscoa até a ascensão do Senhor, a preparação da Santa Igreja. Esse período, aliás, de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão é imprescindível, porque Jesus primeiro dissipa dos apóstolos o receio, a insegurança, a dúvida. Se eu não tocar no seu lado, se eu não puser o meu dedo nas suas chagas, eu não acreditarei. Tomé, coloca o teu dedo aqui, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Enfim, os apóstolos vão vencendo paulatinamente aquele receio, aquela incredulidade. E Jesus dissipa deles as interrogações. Ó gente incrédula, tarda para compreender aquilo que os profetas disseram, disse Jesus acerca dos discípulos de Emaús, Cleofas e seu amigo no dia da Páscoa, quando ele explicava pelo caminho as Escrituras e o seu coração ardia. Depois do que, convidado para entrar na casa e a fazer a refeição, ao partir o pão, Jesus se deu a conhecer, eles viram o Senhor que se ausentou dos seus sentidos e eles voltaram correndo para alegrar, para dizer aos apóstolos a belíssima notícia. Pois bem, amados, temos
desde o início de sua vida pública, com o batismo nas águas do Rio Jordão, até o momento da sua ascensão, a constituição desses elementos todos que vão ser atuados, que vão constituir essa belíssima e divina instituição chamada Igreja após o evento de Pentecostes. Depois, nós trataremos da relação entre Cristo e a Igreja com palavras do próprio Jesus Cristo. Até lá!